Você já sentiu como se estivesse vivendo desprotegido, mesmo orando todos os dias, como se, mesmo com sua fé, algo ainda estivesse faltando? E se eu te dissesse que há uma promessa antiga, poderosa e viva, escrita na palavra de Deus, que muitos conhecem de cor, mas poucos vivem de verdade? O Salmo 91 não é apenas uma oração bonita para começar o dia. Ele é um convite para habitar num lugar secreto, um esconderijo onde o medo não toca, a ansiedade perde a força, e a presença de Deus se torna refúgio real. Muita gente declara: nenhum mal me atingirá, mas, no fundo, continua vivendo com o coração carregado de medo, inseguro com o que pode acontecer. A verdade é que a proteção divina não é um amuleto, nem um mantra mágico. É uma consequência direta de um relacionamento profundo com o Altíssimo. O texto começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não diz quem visita, nem quem menciona, mas quem habita. E habitar é viver, é estar lá todos os dias. É decidir que Deus não é só parte da sua rotina, Ele é o seu lugar seguro. Quantas vezes você já se viu cercado por situações fora do seu controle? Notícias ruins, diagnósticos médicos, violência, incertezas financeiras, tudo parece tentar roubar nossa paz. E é exatamente nesses momentos que o Salmo 91 se torna mais do que poesia. Menos ele, se torna um abrigo contra o caos. Porque enquanto o mundo oferece alarme, tranca, seguro e vigilância, Deus oferece algo que ninguém mais pode: presença real e proteção que vai além do que os olhos enxergam. Se você já sentiu medo de sair de casa, de deixar seus filhos irem à escola, de enfrentar uma nova semana, essa oração é para você. E não é só para hoje. É para ser vivida, sentida, declarada e experimentada todos os dias. Porque a verdadeira proteção não está em estar longe do perigo, mas em estar próximo de Deus, mesmo quando o perigo se aproxima. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas que não apenas repitam o Salmo 91 menos, mas que vivam como quem realmente confia. Que saibam que, mesmo quando tudo parece incerto, há promessas firmes, esperando por quem decide habitar no lugar secreto. E é exatamente nesse lugar que vamos entrar agora. Prepare-se, porque a oração que vem a seguir não é apenas para pedir proteção, é para declarar que você escolhe viver debaixo das asas do Altíssimo. E é exatamente nesse lugar que vamos entrar agora. Mas antes de prosseguir, se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, pare por um instante e curta este vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e mostra para mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de fé e proteção. Às vezes, o que você está ouvindo aqui pode ser a resposta que alguém ao seu redor está esperando. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu um momento em que sentiu Deus te protegendo de forma sobrenatural? Ou talvez você esteja buscando esse refúgio agora? Compartilha. Seu comentário pode inspirar ou fortalecer outras pessoas que estão lendo. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o melhor momento para fazer isso. Aqui todos os dias temos orações, salmos, versículos e mensagens que te ajudam a começar amanhã com o coração em paz e a alma firmada em Deus. Quando você se inscreve e ativa o sininho, você garante que a primeira coisa que chegar ao seu coração, ao acordar, seja a palavra viva do Senhor. Agora, respire fundo, porque vamos entrar juntos no esconderijo do Altíssimo. A oração começa agora. Quando a gente fala em proteção divina, muitos imaginam um escudo invisível ao redor do corpo, como se Deus fosse uma cerca que impede qualquer coisa ruim de nos alcançar. Mas e se eu te dissesse que a proteção que Deus oferece vai muito além disso? Ela não é apenas sobre o que nos cerca por fora, menos é sobre quem habita dentro de nós. O Salmo 91 começa com uma chave que muita gente repete sem realmente perceber o peso dessas palavras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É onde a alma se encontra com Deus, longe do barulho, da pressa, do medo. Habitar no esconderijo é mais do que orar pela manhã. É viver consciente de que você está guardado em Deus, mesmo quando o mundo parece desmoronar lá fora. E isso muda tudo. Por quê? Vamos ser sinceros. Tem dias em que tudo parece nos tirar a paz. Notícias assustadoras, problemas que surgem sem aviso, decisões difíceis que roubam o sono. E é nesses dias que a gente entende que a verdadeira proteção não é ausência de problemas, mas presença constante de Deus no meio deles.
O esconderijo do Altíssimo não é um lugar onde nada acontece, é onde tudo muda, porque ali você encontra descanso para o espírito, clareza para a mente e força para o coração. Quem habita nesse lugar não anda desesperado, não vive apavorado, porque sabe que está envolto em algo muito maior do que os perigos do dia. Está cercado por promessas eternas, por um amor que guarda, cobre e sustenta. Talvez você esteja ouvindo isso agora, justamente porque Deus quer te lembrar. Você não precisa caminhar sozinho, nem se proteger pelas próprias forças. Existe um lugar de refúgio que não depende das circunstâncias, das contas pagas ou da saúde perfeita. É um lugar onde o medo não tem voz. E esse lugar está disponível para você agora mesmo, se isso fez sentido para você. Se de alguma forma esse trecho falou com sua alma, escreve aqui nos comentários: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Deixe isso como uma declaração de fé, uma resposta ao que Deus está plantando aí dentro do seu coração. Você já reparou que, mesmo vivendo momentos difíceis, algumas pessoas simplesmente não desmoronam? Elas até sentem o impacto da tempestade, mas continuam firmes, como quem está ancorado em algo que o mundo não pode ver. Esse é o efeito de estar debaixo das asas do Onipotente. E não é coincidência que o Salmo 91 use essa imagem tão forte. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. Não estamos falando de uma metáfora poética qualquer. Estamos falando de um cuidado real, íntimo, protetor, como o de uma ave que guarda seus filhotes com o próprio corpo, afastando o frio, o predador e o medo. É assim que Deus cuida de quem confia nele, não de longe, não de forma abstrata, mas com presença viva, com abrigo no meio da dor, com paz no meio da guerra. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento em que tudo parece frágil menos a saúde, as finanças, os relacionamentos, até mesmo sua fé. Mas Deus não prometeu que o vento não sopraria. Ele prometeu que você não cairia quando estivesse escondido nele. E essa diferença muda tudo, porque quando a gente está sob as asas do Altíssimo, a gente não precisa se defender de tudo, o tempo todo. A ansiedade começa a perder espaço, porque a alma encontra abrigo. A mente desacelera, porque o coração encontra repouso. As ameaças não desaparecem menos, mas elas perdem força diante da certeza do que o Todo-Poderoso é o nosso guarda pessoal. Tem uma parte do Salmo que diz: a sua verdade será o teu escudo e broquel. E isso é poderoso, porque o escudo não é feito de aço, nem de muros. O escudo é a verdade da palavra, a verdade de quem Deus é. E quando você vive envolvido por essa verdade, não importa quantas mentiras o mundo jogue sobre você, você permanece firme, protegido, escondido em Deus. E é sobre esse tipo de proteção que vamos orar juntos agora. Uma proteção que não depende de circunstâncias, mas de uma escolha. A escolha de confiar inteiramente no Senhor. Tem um versículo que muitos conhecem, mas poucos param para refletir com profundidade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Só de ouvir isso, algo dentro de nós se agita. É forte demais. É como se Deus estivesse dizendo: mesmo que tudo ao seu redor esteja desabando, você vai permanecer de pé. Mas o que isso realmente significa? Porque, olhando ao nosso redor, parece que os problemas vêm para todos. O justo e o injusto, o fiel e o infiel. Então, qual é a diferença? A diferença é que quem confia em Deus não caminha sozinho pelo vale. A presença dele não evita a batalha, mas garante que você não será vencido por ela. Essa promessa não é sobre viver em uma bolha inatingível. Ela é sobre ter uma proteção sobrenatural que te guarda, mesmo em cenários caóticos. É sobre viver com a certeza de que, ainda que tudo pareça estar ruindo, Deus tem um escudo invisível ao redor daqueles que vivem sob a sua cobertura. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Olhando para os lados, parece que tudo está caindo. Pessoas desanimadas, portas se fechando, situações que desmoronam. E ainda assim, a mão de Deus tem te sustentado. Voca está do pei, talvez cambaleando um pouco, talvez cansado. Mas ainda aqui, isso, meu irmão, minha irmã, não é por acaso. Isso é promessa se cumprindo. Isso é Salmo 91 se manifestando na sua vida. E sabe o que mais impressiona nesse versículo? É que Deus não promete livrar apenas do que está longe. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado. Ou seja, vai estar perto, vai estar na mesma rua,
na mesma casa, no mesmo ambiente menos, mas não vai te atingir. Porque a diferença não está no cenário, está na presença. E onde a presença de Deus habita, o mal não permanece. Isso é forte demais. Isso muda a forma como a gente enxerga as dificuldades. Não como ameaças finais, mas como cenários de testemunho. Porque enquanto muitos caem, você permanece, não por mérito, mas por promessa. Não por força, mas por graça. E é com essa confiança que vamos continuar, mergulhando ainda mais nas palavras poderosas do Salmo 91, que revelam o quanto você é guardado por um Deus que não dorme, não falha e nunca perde o controle. Agora imagine a cena. Você está andando por um caminho escuro e tudo parece perigoso. Sons estranhos, ameaças invisíveis, passos incertos. E de repente, você percebe que não está sozinho. Há alguém ali com você, alguém mais forte, alguém que enxerga onde você não enxerga e que já conhece o fim dessa estrada. Essa é a realidade de quem vive sob a proteção divina. Deus caminha junto, antes, depois e ao redor de você. O Salmo 91 diz algo tremendo, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E essa frase carrega um mistério glorioso. Deus não apenas cuida de você com a própria presença, menos Ele mobiliza o céu inteiro ao seu favor. Você consegue imaginar isso? Ser guardado por anjos enviados pessoalmente pelo Criador, com uma missão, proteger você em todos os seus caminhos. E sabe, o que é mais lindo nisso? É que esses caminhos não precisam ser perfeitos. Deus não promete guardar só quem está com tudo em ordem. Ele promete guardar os que confiam, os que o reconhecem como refúgio. Mesmo nos dias em que sua fé vacila, mesmo quando o medo aperta, a proteção de Deus permanece fiel. Às vezes, a gente nem percebe o livramento acontecendo, mas Ele está ali. Você chega atrasado e só depois descobre que escapou de algo grave. Você muda de plano e evita um desastre. Você ora por algo simples e Deus responde de forma invisível, mas poderosa. Isso não é sorte. Isso é cuidado. Isso é propósito. Isso é o céu trabalhando nos bastidores por você. E nesse momento, enquanto você escuta essa mensagem, há anjos te guardando. Volca não os vie, mas eles foram designados por Deus para te cercar, para que você não tropece, não se perca, não caia em armadilhas. Isso não significa ausência de lutas, significa companhia constante na jornada. A proteção de Deus não é apenas contra o que é visível, ela também nos guarda de pensamentos destrutivos, decisões erradas, ataques espirituais silenciosos. E quando Ele envia seus anjos, eles sabem exatamente onde agir, quando intervir, como livrar. Esse cuidado é pessoal, detalhado, fiel. E se isso te alcançou agora, se você sente que precisa dessa proteção ativa na sua vida, declara nos comentários: eu creio que Deus envia anjos ao meu redor. Que essa frase seja uma semente de fé, um lembrete de que você não está caminhando só. Às vezes, o que mais precisamos não é de uma solução rápida, mas de certeza interior. A certeza de que, mesmo que tudo esteja fora do lugar, a nossa alma está firme em Deus. E é justamente isso que o Salmo 91 nos oferece. Não apenas livramento externo, mas segurança interna, estabilidade na alma. A convicção de que Deus está conosco em todos os detalhes. Tem uma parte do Salmo que diz: não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Isso é tão profundo, porque fala de dois extremos do medo. O que nos assombra no silêncio da noite, quando tudo está escuro, quando os pensamentos pesam, quando o sono não vem menos, e o que nos ataca no meio do dia menos quando estamos agitados, cercados por obrigações, tentando resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. Deus não nos protege só das tragédias visíveis, Ele também nos guarda dos medos invisíveis, dos ataques que só Ele enxerga, dos perigos que nem percebemos. E esse versículo fala diretamente com quem está cansado, com quem acorda com o coração apertado e vai dormir com a alma esgotada. O terror da noite pode ter muitos nomes: ansiedade, insônia, solidão, lembranças que machucam. E a flecha do dia também: cobranças, mais notícias, pressões, críticas, caos. Mas Deus está dizendo: você não precisa temer. Ele não diz que essas coisas não virão. Ele diz que você não vai mais viver refém delas. Quem habita no esconderijo do Altíssimo aprende a reconhecer quando algo é apenas uma ameaça e quando é hora de se recolher na presença. E ali, no silêncio da oração, na intimidade com o Pai, algo acontece. O medo perde força
a alma se fortalece, a mente se acalma, e mesmo que tudo continue igual por fora, por dentro algo muda profundamente. Porque quem vive escondido em Deus, não vive paralisado pelo medo. E se você tem enfrentado noites difíceis, dias carregados, se tem se sentido vulnerável emocionalmente e espiritualmente, essa promessa é para você. Você não foi criado para andar sob o peso do medo, mas debaixo da sombra do Onipotente. Esse é o lugar onde você vai encontrar aquilo que o mundo inteiro não consegue te oferecer. Paz. Paz que guarda, que cura, que fortalece, que sustenta. E há uma parte do Salmo 91, que talvez seja uma das mais conhecidas, mas também das mais mal compreendidas: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Muita gente lê esse versículo e imagina uma vida sem problemas, sem dores, sem lutas. Mas essa não é a promessa aqui. O que Deus está dizendo não é que o mal nunca vai aparecer, é que ele não vai prevalecer. E ele pode até se aproximar, pode até bater na porta, mas não vai entrar, não vai dominar, não vai te destruir. A promessa é clara: não chegará à tua tenda. E tenda aqui representa a sua casa, sua família, sua intimidade, seu ambiente de descanso. Deus está dizendo: eu mesmo coloco um limite no alcance do mal. Isso é forte demais, porque às vezes a gente vê o caos do lado de fora e mesmo assim sente uma paz inexplicável dentro de casa. E é justamente isso. Não é ausência de guerra, menos é presença de proteção. Essa palavra é especialmente importante para quem tem se sentido exposto, vulnerável, preocupado com o que pode acontecer. Talvez você esteja enfrentando ameaças visíveis ou sentindo pressões que ninguém mais vê. Talvez esteja carregando o peso de proteger quem você ama. Mas saiba, você não está sozinho nessa responsabilidade. O próprio Deus se compromete com a tua segurança. E Ele não promete qualquer tipo de proteção. Ele promete algo absoluto, específico, completo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma tocará tua tenda. Isso inclui o físico, o emocional, o espiritual. Deus está dizendo: enquanto você estiver debaixo da minha sombra, o mal pode até tentar menos, mas não vai prosperar. E isso não depende de perfeição, mas de confiança constante. Ele não guarda porque somos bons. Ele guarda porque decidimos confiar. Esse trecho do Salmo nos ensina que há um lugar onde o medo não manda, um lugar onde a alma respira, onde o coração descansa, onde a mente encontra equilíbrio. E esse lugar não é um endereço, é uma posição espiritual. É onde você está quando decide crer. E é exatamente para esse lugar que Deus está te convidando agora. Tem uma parte do Salmo 91 que toca diretamente em uma das maiores dores dos nossos dias: o sentimento de abandono, aquela sensação de que você está sozinho diante de tudo. Mas olha o que o texto diz: porque a mim se apegou com amor e o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Isso não é só uma promessa, é uma declaração de aliança. Deus está dizendo: se você me ama de verdade, se você se apega a mim, se o meu nome é mais do que uma palavra nos seus lábios, então eu mesmo vou cuidar de você. Esse trecho revela uma virada linda na narrativa do Salmo. Agora é o próprio Deus falando. Até aqui, o salmista estava declarando sobre quem confia no Senhor. Mas agora é o próprio Senhor quem toma a palavra e diz: a mim se apegou com amor. Ou seja, Ele conhece os que o amam de verdade. Ele vê quem permanece, quem escolhe crer mesmo quando tudo desaba. Ele distingue quem está apenas repetindo palavras e quem está confiando de verdade. E aqui, a proteção divina deixa de ser apenas um conceito espiritual e passa a ser um relacionamento vivo. O livramento que Deus oferece nasce do amor. Não é mérito, é conexão. Ele livra porque ama. Ele livra porque foi amado primeiro. Isso é aliança. E quando você se apega ao nome do Senhor, não como ritual, mas como verdade, Ele te coloca em segurança. Não só do lado de fora, mas principalmente dentro de você. A alma passa a morar em paz. Quantas vezes tentamos resolver tudo pela força, pelo controle, pela lógica, e nos esquecemos de que há um lugar de descanso no simples ato de se apegar a Deus? Tem situações que não se resolvem com estratégia a menos, mas com entrega. Tem tempestades que não se acalmam do lado de fora, mas sim quando o coração decide confiar. E é esse o convite do Salmo. Apegue-se ao Senhor com amor profundo, sincero, verdadeiro, e Ele cuidará do resto. E se isso ressoou aí dentro, se você sentiu que essa palavra é para você, escreve
aqui nos comentários. Eu me apego ao Senhor com amor, porque essa é mais do que uma frase, é uma decisão espiritual. E quando a gente acha que já entendeu a profundidade da proteção divina, o Salmo 91 vai ainda mais fundo. Agora Deus diz: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olhe o poder contido nessa promessa. Não é só uma resposta de longe, nem um alívio momentâneo, é uma presença constante em meio à dor. O Senhor não apenas livra, Ele entra com você no momento da angústia. Essa parte é especialmente poderosa para quem tem passado por lutas silenciosas, por noites de ansiedade, por momentos em que a fé parece pequena demais para enfrentar o tamanho da batalha. Deus está dizendo: você vai me chamar, e eu vou responder. Eu vou estar aí, no meio do caos, com você. Isso muda tudo, porque não é sobre evitar o sofrimento, é sobre não passar por ele sozinho. E mais, o texto diz que ele livra e glorifica. Isso significa que o seu sofrimento não vai terminar em derrota. Existe honra depois da dor. Existe um propósito depois da crise. Existe uma nova estação depois da tempestade. O mesmo Deus que te socorre é o que te restaura diante dos que te viram cair. Não apenas te tira do fundo do poço. Ele te levanta em um lugar de destaque para mostrar que a fidelidade dele é real. Essa promessa toca fundo porque revela o coração de Deus como pai. Um pai que não se omite na dor dos filhos. Um pai que se aproxima quando todos se afastam, que responde quando tudo parece silêncio, que socorre quando ninguém mais pode ajudar, que exalta quando você mesmo já tinha perdido a esperança. É esse o Deus do Salmo 91. É esse o Deus que está falando com você agora. E se isso falou contigo, escreve nos comentários: Deus está comigo na angústia. Essa declaração não é só uma frase bonita menos, é uma lembrança viva de que você nunca está sozinho. Existe uma promessa no Salmo 91, que é como um selo de tudo o que foi dito até aqui. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa declaração carrega tanto poder espiritual que muitas vezes passa despercebida. Deus não está apenas falando de tempo de vida, menos Ele está falando de vida com propósito. Uma vida longa, sim, mas cheia de sentido. Uma jornada onde cada passo tem direção, onde cada ciclo tem propósito, onde cada dor se transforma em testemunho. A palavra saciar aqui é fundamental. O Senhor não promete uma vida qualquer, mas uma vida que satisfaz a alma. E isso é algo que o mundo não consegue oferecer. Quantas pessoas você conhece que vivem muitos anos, mas estão vazias por dentro? Agora pensa o contrário. Quantas pessoas vivem uma vida curta, mas intensa em fé, cheia de frutos, marcada por experiências profundas com Deus? O que o Salmo está prometendo é uma vida em que a presença de Deus não se limita a momentos isolados, menos, mas preenche todos os dias com significado. E quando ele diz: lhe mostrarei a minha salvação, está revelando o destino final de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Deus não apenas protege, cura, livra, fortalece, Ele mostra a sua salvação. E essa salvação não é apenas escapar do perigo, é viver em comunhão com o Salvador. É ter os olhos abertos para enxergar o que realmente importa. É experimentar a graça de Deus todos os dias, até que ela se complete na eternidade. Esse é o clímax do Salmo 91. Não termina com medo, nem com angústia. Termina com plenitude. Termina com a certeza de que quem escolhe confiar no Senhor não perde tempo, não anda em vão, não vive pela metade. Deus promete longevidade, propósito e salvação. 3 pilares de uma vida verdadeiramente protegida por Ele. E se essa promessa falou com você, comenta aqui: eu quero viver tudo o que Deus tem para mim, porque essa é uma escolha a menos. E quando feita com fé, ela muda destinos. Chegamos ao ponto mais alto desta jornada pelo Salmo 91, o momento em que tudo o que foi dito se transforma em uma convicção inabalável dentro de nós. Não se trata apenas de decorar versículos ou repetir orações. É sobre assumir a posição de alguém que vive debaixo da proteção divina todos os dias. É sobre acordar com a consciência de que o céu te guarda, te guia e te sustenta. Nesse momento, a palavra se torna carne dentro de você. O medo perde força. A ansiedade diminui. A.F. Kress. Você começa a perceber que nada do que acontece à sua volta pode ser maior do que o que está acontecendo dentro de você. Porque agora há uma certeza viva. O Altíssimo te cobre com suas asas.
A sombra do Onipotente não é mais um conceito distante, é o lugar onde seu espírito descansa. O poder do Salmo 91 está na intimidade. Não é uma oração mágica, nem uma fórmula de proteção automática. É uma declaração de aliança. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não visita de vez em quando, menos mora lá, vive lá, escolhe estar lá todos os dias. E essa decisão muda tudo. Muda o modo como você enfrenta a dor. Muda o jeito de orar. Muda até o seu olhar diante dos problemas. Porque quando você entende quem é o seu refúgio, nenhuma tempestade assusta mais do mesmo jeito. E talvez, neste exato momento, você esteja precisando renovar esse lugar de refúgio. Talvez esteja tentando se proteger sozinho, tentando controlar o que não pode, carregando pesos que não foram feitos para você. Mas hoje é o dia de voltar para esse esconderijo. É o momento de descansar nas promessas daquele que te chama de filho, que te conhece pelo nome e que nunca perdeu uma batalha. Por isso, antes de encerrar, escreva nos comentários: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa frase vai ser como uma aliança pública de fé, e cada vez que alguém lê, a palavra se fortalece ainda mais em nosso meio.